Ah, eu tava morrendo de saudade de vocês, povo! Caramba, acho que faz um mês que eu não posto um vídeo aqui pra vocês. Mas é porque, gente, tá uma novela o problema do meu computador que eu ainda não consegui resolver definitivamente. Acredito que essa semana ainda eu consiga. Porém, estou aqui tentando fazer de outra forma para vocês não ficarem de novo sem vídeo. Então, eu tô pedindo socorro para alguns amigos aí me ajudarem. Mas o que eu venho falar para vocês hoje são algumas ideias para trabalhar o livreto de metas das crianças. Que eu sei que tem gente perguntando, tem gente que tá sem ideias, já vieram me procurar para saber se eu tinha alguma sugestão, e eu já passei por umas 2 pessoas também recentemente, coisas que eu já fiz com as crianças, né? Eu junto com a professora dos Valorosos, na verdade a gente discute as ideias, né, e elas vão crescendo, e aí ela aplica. No caso, a minha professora dos Valorosos aqui é a minha mãe, o que acaba facilitando um pouco aí nas ideias, porque eu e ela nós acabamos tendo uma linha legal aí na hora de desenvolver. E eu vou compartilhar com vocês aqui 2 metas, certo? Vou compartilhar para fazer os vídeos picados para não ficar muito longo, tá bom? A primeira meta que eu queria falar para vocês é sobre desenvolver a parte intelectual da criança. Você pode falar sobre poesia, poemas, que elas vão aprender uma nova forma de escrita, né? Na verdade, uma outra forma da língua portuguesa, né? Uma outra forma de se expressar, uma outra forma de se escrever, de se colocar, né? Então, a gente decidiu passar um pouco mais de cultura para as crianças, principalmente porque a nossa região é uma região humilde e as crianças muitas vezes não têm contato com esse tipo de coisa. Então, a gente queria mostrar um outro lado da linguagem, né? E aí foi bem legal porque a minha mãe, toda vez que ela prepara as atividades, ela faz uma introdução no PowerPoint. E ela coloca videozinho, ela coloca efeito sonoro quando ela vai falar de alguma coisa. Ela coloca musiquinha. Então fica bem interessante. Já começando no convite, porque o convite que ela faz, isso é uma coisa legal de vocês fazerem. Todas as vezes que for ter atividade de metas com as crianças, faz um convitinho. Eu vou até colocar aqui no link da descrição o site que faz convite de graça, que você escolhe um modelo e muda as informações, que muita gente já conhece, que é o Canva. Então, se você não conhece, clica aqui que você vai ver que é super fácil de você montar convite lá. Mas monta sempre um convitinho para chamar a atenção das crianças, para prepará-las já, né, durante a semana, do que vai acontecer, para elas já se animarem. Se tiver que separar algum tipo de material em casa, elas já vão saber pelo convite e tudo mais. Vão ficar mais empolgadas, né? Porém, no caso da minha mãe, ela fez convite com uns bonequinhos que tem, acho que em iPhone. Os iPhones, acho que um pouco mais novos deve ter. O meu não tem, por exemplo. Mas você escolhe, acho que um personagem ali, pode ser bicho, ou uma caricatura sua lá, e ela fala por esses bichinhos. Ela chama por ali às vezes. Às vezes ela faz o convite pelo Canva, às vezes ela faz essa chamada por esses bichinhos que falam e as crianças adoram. Mas, nesse do poema, ela usou esse bonequinho, que é uma menininha que ela fez com a vozinha, para declamar o poema. Então ela preparou, falou sobre poemas, claro, né, gente, de uma forma que seja interessante para a criança, que ela entenda, né, coisas mais superficiais também, nada muito profundo, né, que são feitos por versos e tal, que expressam aquilo que o autor quer passar, que é o sentimento sobre um determinado assunto e tudo mais. E falou de algumas formas que as poesias e os poemas podem ser apresentados. Então ela achou vídeo no YouTube que tem poemas cantados. E aí tem uns até que crianças cantam poemas. E é bem legal, então ela passou um desse para as crianças verem que os poemas podem ser cantados. Ela fez uma declamação
de um dos poemas com essa bonequinha, né? De um poema, acho que é do Pedro Bandeira, se não me engano, que chama O Nome da Gente. Então, como esse bonequinho dura 30 segundos no celular, para você fazer alguma coisa com ele, ela fez parte 1 e parte 2 do poema declamado. Então, ela apresentou outra forma de um poema ser apresentado, sendo declamado. O Nome da Gente, de Pedro Bandeira, parte 1. Por que é que eu me chamo isto e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome, então fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um negócio que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Fim. E aí, o desafio era, depois que eles entenderam, né, para que era a poesia, né, as formalidades, né, que a gente usa palavras mais formais, né, uma maneira diferente de se expressar, as crianças tinham, e também rimas, ela falou sobre rimas, muitos são rimados, outros não. As crianças tinham que fazer durante aquela semana, porque já não dava mais tempo usar atividade para isso, 4 versos pelo menos de um poema, né, de uma poesia que elas iam tentar rimar. O desafio era para fazer com rima. E eles tinham que depois mostrar, mandar no grupo o que eles fizeram para desenvolver mesmo uma nova habilidade, né? Para começar a ter uma nova visão sobre uma coisa nova que eles aprenderam. Então eles tinham que fazer isso. Então essa foi uma meta que eles fizeram, né, de aprender uma coisa nova na parte intelectual, que faz parte da cultura também brasileira, certo? Outra meta que a gente fez aqui, antes de falar disso, né, do poema, ela fez tanto a menininha declamando o poema, quanto um pato, que na verdade era uma galinha. Eu vou colocar aqui para vocês no final do vídeo os 2 poemas declamados pela menininha, que ela fez a bonequinha, e pelo galo, que não era galo, era um galo, só que o poema era do pato. Aquele lá vem o pato, patati patacolá, ela fez por essa galinha também, e foi bem legal, que as crianças amaram. Embora eu não seja pato, vou recitar a poesia do pato. Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo, comeu um pedaço de xeripapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela, de Vinícius de Moraes. E a outra meta que a gente fez também foi de contação de histórias. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que trazer um objeto ou um brinquedo favorito deles, que eles gostassem muito. Tinham que trazer para atividade, cada um tinha que trazer o seu. E na atividade, eles tinham que fazer uma contação de história em equipe. Então começava pela minha mãe, a professora, com o objeto dela, ela dava um nome para aquele objeto e ela começava a contar aquela história, mostrando o personagem dela. E aí ela parava numa parte e escolhia uma criança para continuar. Aquela criança tinha que tinha que usar o seu objeto como personagem da história, continuando a história. E tinha que fazer sentido. Não podia ser só uma coisa jogada, eles tinham que fazer sentido naquela continuação da história. E tinha que contar mais um pedacinho e escolher outra criança para continuar, até que todos fizessem a sua parte envolvendo o seu personagem na história. Mas o interessante é que as crianças às vezes continuam com uma frase só. E uma frase só às vezes não é suficiente para dar um contexto aí para a continuação da história. E aí você tem que ficar atento se você tá direcionando as crianças, né? E falar, não, tem que contar um pouquinho mais. Porque foi muito pouco, pense em mais alguma coisa. O que poderia ter acontecido agora?
sabe? E deixá-la contar um pouco mais para quê? Estimular também a criatividade e eles entenderem que naquela atividade a história só sai se todos participam. Cada pedacinho da história foi importante porque cada um participou, né? Aquela história surgiu porque cada um colaborou com um pedaço da história da sua própria imaginação. E qual era o desafio no final? Isso era serviço ao próximo. Eles tinham que chamar por WhatsApp, ligar ou mandar por áudio, alguma coisa assim. Alguém que estivesse sozinho, doente, podia ser algum familiar, poderia ser algum membro da igreja, viúvo, viúva, sabe? Alguma criança. Eles tinham que contar uma história inventada, poderia até ser essa história que eles inventaram na atividade. Eles tinham que contar, se fosse por vídeo melhor, porque eles iam mostrar alguma coisa na história, os personagens deles, inventados ou não, né? Para essa pessoa que tá sozinha ou que precisa de um pouco mais de alegria, eles iam ter que contar para essa pessoa como meta de serviço, certo? Então essas foram duas atividades que foram feitas, que as crianças gostaram bastante. Lembrem-se, usem convites antes para as crianças se animarem, saberem do que vai se tratar o assunto da atividade e saberem também o que elas têm que separar para poder fazer parte da atividade. Atenção, valorosos! Hoje teremos a atividade contação de histórias. Não esqueçam de separar um boneco, carrinho, boneca, alienígena, robô ou seja, o que quiser que tenham para participarem. Estejam lá, espero vocês. Usem a imaginação. Sempre preparem alguma coisa antes de introdução para eles entenderem o que eles vão fazer e para que eles vão fazer aquilo, né? Dá um embasamento, para depois então desenvolver a parte prática mesmo, que pode ser feita uma parte na atividade e outra durante a semana, tá bom? Então, contação de história e poemas foram duas das atividades que eu tô dando aí para vocês fazerem, ok? Beijo, até a próxima ideia!